Olá! O que acontece quando uma pessoa morre? Para onde ela vai? Para onde vão os que morrem? Você sabe me responder essa pergunta à luz da palavra de Deus? Sobre isso nós estudaremos neste momento. Antes, porém, de abrirmos a palavra do Senhor, feche os seus olhos. Vamos pedir orientação a Ele. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra. Ao abrirmos a Tua palavra, Senhor, abra o nosso coração. Mostre-nos, ó Deus, as Tuas verdades, para não sermos enganados, em nome de Jesus. Amém. Para onde vão os que morrem? Você já fez essa pergunta? Você tem dúvidas sobre isso? Será que a pessoa que morre, ela vai para o céu? Ela vai para o inferno? Ela vai para o seio de Abraão? Ela vai para o purgatório, para o limbo? Ela desencarna, reencarna? Ela vai para o inferno ficar queimando eternamente? Para onde a pessoa vai quando morre? É sobre isso que nós vamos falar na palavra de Deus. É sobre isso que nós vamos estudar na sola Escritura. Somente a palavra de Deus. Tão somente a Bíblia Sagrada. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Para entendermos o que acontece na morte, temos que primeiro entender o que aconteceu quando o ser humano foi criado. Ou seja, a morte é o oposto da vida. Então, para entendermos a morte, vamos entender primeiro a criação. Como Deus formou o ser humano? Em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Que verso maravilhoso! Só por esse verso já vamos entender muitas coisas importantes. Primeiro, o que a Bíblia diz? Que para criar o ser humano, Deus então utilizou o quê? Como matéria-prima? O pó da terra. E ele modelou um boneco de barro. Você imagina Deus, o próprio Deus, modelando um boneco de barro? E sabe que Deus aqui, ele se manifestou na segunda pessoa da Trindade. Deus Filho, porque Deus Filho, Jesus Cristo, foi o agente ativo da criação. Tudo foi feito por Ele, diz a palavra de Deus. Ele foi aquele que se ajoelhou no barro, que montou um boneco de barro. Logo depois de montar esse boneco de barro, o que ele fez? Soprou no nariz do ser humano o fôlego de vida. Antes que isso acontecesse, ele era um boneco de barro. Eu faço uma pergunta para você. Boneco de barro fala? Boneco de barro pensa? Boneco de barro tem sentimentos? Boneco de barro sente fome? Não. Boneco de barro é boneco de barro. Mas a Bíblia diz que Deus veio então e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ruach. Ar. Respiração. Espírito. O que é espírito então? Sopro de Deus. Eu pergunto para você, sopro fala? Sopro anda? Sopro tem sentimentos? Sopro pensa? Sopro tem fome? Sopro se alegra? Não. Sopro é sopro. Mas aqui está dizendo que o sopro de Deus, ao entrar em contato com o boneco de barro, então se resultou em algo. Que algo é esse? O homem passou a ser alma vivente. Que interessante. Então aqui eu já descubro que o homem, ele não tem uma alma, ele é uma alma. Você é uma alma. Eu sou uma alma. Você não tem uma alma. Eu não tenho uma alma. Nós somos almas. O que é alma? Uma matemática simples, de acordo com o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Boneco de barro mais sopro, que é o fôlego de vida, é igual alma. Alma vivente. Uma pessoa viva. Que coisa maravilhosa. Para você entender o que acontece na morte, você tem que entender o que acontece na vida. E aqui nós já descobrimos algo maravilhoso. É que muitas pessoas fazem confusão com alma. Eu sei que a palavra alma e a palavra espírito na Bíblia tem vários significados. E nós vamos estudar sobre esses significados em um outro
curso, em uma outra lição desse curso bíblico que estamos fazendo aqui. Mas o interessante é que nem alma, nem espírito, em lugar nenhum da Bíblia, significa uma entidade separada do corpo. Isso você não vai encontrar na Bíblia. Agora, meus queridos irmãos, vamos ver o que acontece quando a pessoa morre. Eclesiastes, no seu capítulo 12. Vamos lá no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12 fala o que acontece quando o homem morre. Capítulo 12, verso 7. Então, o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Quando a pessoa morre, o que acontece com aquele boneco de barro lá? Volta para a terra. O pó volta à terra. E o espírito volta a Deus que o deu. A minha pergunta é, o que foi que Deus deu ao boneco de barro para que ele se tornasse vivo? Lemos agora. O sopro de Deus, que foi traduzido aqui como espírito. Espírito, quando se refere ao ser humano, não se refere a uma entidade separada do corpo, se refere a ar. O Novo Testamento vai traduzir isso como pneuma, ar. Lembra? Você tem um carro aí, uma bicicleta, uma moto? Como você calibra os seus pneus? Com ar, pneu, pneuma, ar. Foi isso que Deus deu para criar o ser humano. E quando a pessoa morre, o que que Deus faz? Pega de novo o ar, o princípio vital da vida. Que coisa interessante. Então você já aprendeu agora que espírito não é uma entidade separada do corpo. É o sopro de Deus que deu a vida. Então Deus, como Deus criou o ser humano? Boneco de barro. Mas o sopro de Deus, que é espírito, é igual a alma vivente. Quando a pessoa morre, o boneco de barro volta para a terra. O sopro que Deus deu, ele toma para ele. E a alma? Deixou de existir, porque a alma é a junção do boneco de barro mais o sopro de Deus. A alma sou eu, a alma é você. Você já viu aquele filme lá, Ghost, do outro lado da vida? Ou outros filmes aí, Hollywood ama fazer filmes espíritas, né? Filmes que contradizem a palavra de Deus. Mas sabe, meus queridos irmãos, aquilo ali não existe. Quando a pessoa morre, sai um ser translúcido da pessoa, como se fosse um espírito, ou como se fosse uma alma. Meus queridos irmãos, isso não é bíblico. A Bíblia está falando que quando a pessoa morre, ela morre mesmo. Agora nós vamos estudar um texto interessante no Evangelho de João, onde Jesus se refere à morte como sendo alguma coisa. Que coisa é essa? Vamos lá abrir em João, capítulo 11. Abra sua Bíblia aí em São João, capítulo 11. Abra sua Bíblia, né, de papel, como a minha, ou abra o seu iPad, o seu iPhone, né, o seu smartphone, o seu tablet. Abra aí a sua Bíblia. Vamos ler comigo. João capítulo 11, verso 11, 12, 13 e 14. Verso 11. Quando Jesus disse essas coisas, em seguida lhes disse, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Então lhe disseram seus discípulos, se dorme, se recuperará nosso Senhor. Mas Jesus dizia isto para se referir à morte de Lázaro. E eles pensavam que lhes falava do dormir na cama. Então Jesus lhes disse abertamente, Lázaro morreu. Sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus está comparando a morte com um sono. Quando a pessoa dorme, ela não tem noção de tempo. A pessoa que morreu há um dia, ou a pessoa que morreu há 100 anos, há 1000 anos, há 2000 anos, é como se ela tivesse dormido ontem. Não se tem noção de tempo. E aliás, a Bíblia compara a morte a um sono por mais de 50 vezes. Especificamente 53 vezes, a Bíblia compara a morte ao sono. Mas sabe qual é a diferença? É que quando a pessoa morre, ela dorme, mas ela não sonha. Você vai dormir essa noite e você pode sonhar, porque quando a gente dorme,
acontecem alguns fenômenos físicos e químicos no nosso cérebro, na nossa mente, que nos fazem sonhar. Sabe? E você pode sonhar por vários motivos. Pode ter pesadelos com barriga cheia, pode ter um sonho aí que pode ser uma revelação de Deus também, mas pode ter um sonho que não é nada a ver também. Isso pode acontecer. Agora, quando a pessoa morre, ela não sonha. E sabe por que ela não sonha? Porque a sua mente não funciona mais. Justamente, a mente do morto não funciona mais. Vamos ver na palavra de Deus? Abra sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes. Livro do sábio. Escreveu ali o livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, para ficar fácil encontrar, vai ficar ali logo depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, tá? Eclesiastes, no seu capítulo 9, a partir do verso 5. Olha o que diz o verso 5 e o verso 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Você e eu sabemos que vamos morrer. Mas os mortos, diz a Bíblia, não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Em outras traduções, a sua memória se apagou. A sua memória jaz no esquecimento. Verso 6. Assim também seu amor, seu ódio, sua ira já não existem, e nunca mais terão porção em tudo quanto se faz debaixo do sol. Olha o verso 10. Tudo o que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme a tua força, porque na sepultura onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Meu querido, o morto não sabe de nada. É o que a Bíblia está dizendo. A sua mente está desativada. A sua mente ficou entregue ao esquecimento. Então aquela história de que a pessoa morre, mas ela não vai para canto nenhum, mas a sua mente fica pensando em Jesus Cristo, no noivo que virá na sua volta. Irmãos, isso não tem base bíblica. A palavra de Deus está dizendo que a pessoa que morre não tem consciência de nada. E não só isso, ele não pode louvar a Deus, porque na sepultura não se tem conhecimento, não se tem sabedoria. Sabe que Jó, dentre os vários personagens da Bíblia, eu digo sempre que quando formos para o céu, eu quero dar um abraço em Jó. Tem vários personagens bíblicos que eu admiro, mas Jó passou por muitos problemas, e talvez eu esteja falando nesse momento para alguém que passou por vários problemas, e esteja passando por vários problemas. Alguém que acabou de perder um ente querido, alguém que está desesperado sem saber o que fazer com sua vida, alguém que já não tem mais prazer em viver, alguém que não tem paz, alguém que não vê solução para os seus problemas. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, existe um Deus poderoso que está do seu lado. E se você abrir o coração ao Senhor, Ele irá te ajudar, Ele irá te socorrer, assim como fez com Jó. Sabe, Jó era o homem mais rico do Oriente, mas ele era um homem humilde para com Deus, ele confiava em Deus. Ele era um homem íntegro, temente a Deus, reto, um homem que se desviava do mal. Essas expressões querem dizer que Jó, entre as pessoas mais consagradas ao Senhor, ele era mais do que todas. Ele andava com o Senhor, ele tinha uma vida santificada. E a desgraça veio na vida de Jó. Em um momento, ele perdeu toda a sua riqueza. De homem mais rico do Oriente passou a ser o homem mais pobre. Jó foi abençoado com 10 filhos. E esses filhos estavam em um jantar na casa de um dos filhos de Jó. E de repente soprou um vento muito forte e a casa caiu em cima deles, literalmente. Morreram todos os filhos de Jó. E como não bastasse tudo isso, Jó teve uma doença que a sua pele virou uma ferida. Jó virou uma ferida ambulante tão grande que ele não podia sequer vestir roupas. E ele ficou sem roupas, nu, assentado em uma cinza. Sabe que se Jó vestisse uma roupa como eu estou vestido e como você está vestido aí, essa roupa grudaria em sua carne, porque o seu corpo estava uma ferida só. Mas a Bíblia diz que Jó, passando por tudo isso, tendo várias perguntas para fazer para Deus, mesmo não entendendo várias coisas, ele sabia que o Senhor Deus é justo, que o Senhor Deus iria justificá-lo, que o Senhor Deus era suficiente.
em sua vida, que o Senhor Deus iria socorrê-lo. E sabe, Jó conversando com Deus, ele falou algumas coisas que nos dá uma pista maravilhosa de como Jó entendia que iria acontecer quando as pessoas morrem. E é isso que nós vamos ler agora, no livro de Jó, capítulo 7. O livro de Jó fica antes de Salmos, né? Pega a sua Bíblia, abre no meio, você deve cair em Salmos. Um pouquinho antes está o livro de Jó. Jó capítulo 7 diz assim, a partir do verso 6. Os meus dias se passaram mais rápidos como a lança do tecelão. Em algumas traduções, como a teia das aranhas. Chegaram a seu fim, porque não há esperança. Lembra-te de que a vida é um sopro, mas os meus olhos não tornarão a ver o bem. Verso 8. O olho que me vê não me verá, teus olhos estarão sobre mim, mas eu não mais existirei. Jó está falando isso aqui para Deus. Como uma nuvem desaparece e passa, assim o que desce à sepultura não subirá, jamais regressará à sua casa, nem voltará a ver o seu lugar. Quando a pessoa morre, ela não tem mais parte alguma do que se faz debaixo do sol, diz a palavra de Deus. Jó disse que quando ele morresse, os olhos de Deus não veriam ele mais, porque ele deixaria de existir. Perceba que se a pessoa quando morre ela vai para o céu, como que os olhos de Deus não veriam Jó? Sendo ele um homem íntegro, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Mas a palavra de Deus diz que quem morre jamais voltará, jamais regressará à sua casa, ao seu lugar. Ah, meu querido, essa história de que a pessoa morreu e voltou para puxar o pé do outro, essa história de que a pessoa morreu e apareceu na sua casa dizendo que era o seu ente querido, essa história de que você, com saudade do seu ente querido, foi até uma reunião espírita, foi até alguém que invoca espíritos, e você viu seu pai, você ouviu a voz da sua mãe, você deu um abraço no seu filho, você viu a aparência do seu esposo, da sua esposa. Eu não estou duvidando de você. Você de fato viu. Mas tem duas questões. Nós temos aqui uma questão que é um extremo, que é o charlataísmo, o extremo esquerdo. É o charlataísmo. Pessoas que puxam a sua língua e depois dizem para você em outras palavras aquilo que você já disse para elas, e você pensa que é um ente querido seu mandando uma mensagem, psicografando uma carta. Mas tem um engano que é muito maior do que esse, que são os enganos demoníacos, são os enganos satânicos. Sabe que quando Lúcifer foi expulso do céu, Lúcifer era um anjo de luz, vivia na glória de Deus, mas ele teve ciúmes de Jesus Cristo, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. E ele queria subir às mais altas nuvens, estabelecer o seu trono no lugar do trono de Jesus e ser semelhante ao Altíssimo e ser adorado pelos anjos. Por fim, ele queria o lugar de Deus. E Jesus Cristo, com os anjos fiéis, expulsaram Lúcifer de lá, mas Lúcifer conseguiu enganar 33,33% dos anjos de Deus, diz o Apocalipse. Os anjos do céu. A terça parte dos anjos de Deus, dos anjos do céu, preferiram ficar ao lado de Lúcifer. E eles foram expulsos do céu. E eles estão aqui no planeta Terra. E eles são os demônios. O diabo, Lúcifer, o demônio-chefe. E todos os seus súditos demônios. E eles estão aqui tentando causar feridas no coração de Deus. Porque sabe, meu querido, como Lúcifer não conseguiu ferir a Deus diretamente lá no céu, ele quer ferir os seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, se alguém pisar no seu calo, se alguém ferir você, você sente uma dor. Mas se alguém pisar em um filho seu, se alguém desmerecer um filho seu, se alguém pisar no calo de um filho seu, a dor é muito maior no seu coração. E é isso que Lúcifer tem feito. Tem feito as pessoas desacreditarem da palavra de Deus. Tem feito as pessoas desacreditarem das verdades da palavra de Deus. E sabe, Lúcifer percebeu que como no céu
O céu é um lugar de ordem e por isso o céu prospera. Ele percebeu que se ele não tivesse alguma ordem nesse caos que ele mesmo causou, a sua obra não iria para frente. E ele então dividiu os seus anjos, os seus demônios em categorias. Existem várias categorias de demônios. E sabe, os satanistas podem testificar disso. Pelo menos 3 categorias. Existem os demônios guerrilheiros. São aqueles responsáveis por causar guerra, por causar conflitos entre as nações, causar conflitos entre marido e mulher, na família, entre os filhos dos seus pais e vice-versa. Entre grupo da direita e grupo da esquerda, entre grupos políticos. Satanás inspira demônios para colocar na cabeça de seres humanos a tese e a antitese. Enquanto fulano de tal nação defende isso, fulano de outra nação defende isso. Presidente da nação X versus presidente da nação Y. E daqui a pouco tem guerra. E se tem guerra, tem maldição. E se tem maldição, na guerra tem morte. E os demônios se alegram. Porque quando morrem pessoas que não entregaram a vida a Cristo, eles morrerão eternamente. Existem cristãos hoje defendendo bandeiras de direita, de esquerda, onde deveríamos estar defendendo a bandeira de Cristo Jesus, tese e antitese. Tem pessoas aí defendendo que Jesus era da direita, e outros defendendo não, que Jesus era da esquerda, porque ele distribuía a renda. Meu querido irmão, Jesus não era nem da direita, nem da esquerda, porque o reino de Jesus não é desse mundo. A direita tem problemas, a esquerda mais ainda. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não estamos aqui para defender bandeiras que não seja a bandeira de Cristo. E Satanás é tão sutil que ele usa as pessoas para ferirem os seus irmãos, ferirem uns aos outros. Defendendo partidos políticos, defendendo ideologias humanas, onde essas pessoas deveriam estar defendendo a Cristo. E usam muitas vezes o argumento de que eu estou defendendo os pobres e oprimidos. Tanto os direita quanto da esquerda usam o mesmo argumento. Querido, nós devemos defender a mensagem do reino de Cristo. É isso que nós devemos defender em sua palavra. Sabe, meus queridos irmãos, esta é uma classe de demônios, os guerrilheiros. Existe uma outra classe de demônios, talvez a pior delas, chamadas opressores. São espíritos ou demônios opressores. E eles estão aí com um objetivo: desfigurar a imagem do Criador na criatura. Esses demônios poderiam chamar assim de demônios cientistas. Eles estão em laboratórios, forjados pelos poderes do inferno, criando vírus, criando superbactérias, tentando e fazendo pesquisas com genomas humanos, para misturar ser humano com animal, sob o pretexto de que nós vamos em breve poder ter órgãos para transplantar e dar vida a muitas pessoas. O pretexto é bonito, mas o fim, o objetivo não é bonito. O objetivo de Satanás é desfigurar a imagem do Criador na criatura. E ele inspira cientistas humanos a seu serviço para escreverem, para fazerem testes em suas pesquisas e misturar como está sendo feito agora. Misturando células tronco humana com animal. Hibridização, quimeras. Abra os jornais e você vai ver o que eu estou falando. E Deus proíbe na sua Bíblia, na sua palavra, a mistura de espécies diferentes. E o que Satanás tem feito? Tentando desfigurar a imagem de Deus na criatura. E sabe que quanto mais nos aproximamos da volta de Jesus, mais nós vamos ver essas coisas acontecendo. Porque o demônio está desesperado, porque ele sabe que resta pouco tempo para ele. E existe uma terceira classe de anjos, são chamados espíritos amigos, espíritos familiares. Esses demônios, eles se especializaram, eles se graduaram, se doutoraram em personificar pessoas, personificar mortos, personificar seus entes queridos. Eles têm um registro da nossa vida. E sabe o que eles fazem? Imitam você. Personificar, persona do latim,
que significa usar uma máscara. Ele personifica um ente querido seu que foi levado pela morte. E muitas vezes, se você vai em uma reunião onde alguém está invocando um espírito, aí você ouve a voz do seu ente querido, mas não é a voz do seu ente querido, é um dos demônios, dos espíritos familiares, dos espíritos amigos, que estão enganando você. E o engano é muito perfeito. Pensa só, um marido e mulher, morreu a esposa, e de repente você vai numa reunião, ou aparece no seu quarto, a sua esposa. É a sua esposa, a voz é dela, a aparência é dela. E para acreditar que é ela ainda diz coisas que só vocês dois sabiam. Conta detalhes, por exemplo, da sua lua de mel. Olha como o engano é quase perfeito. Mas sabe qual é o objetivo? Distorcer a palavra de Deus, para que você passe a acreditar que quando a pessoa morre, ela vai para algum lugar. E ela está em algum plano. E o objetivo central desses demônios é falar contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus, contra mensagens que são mensagens verdadeiras e eternas da Bíblia Sagrada. O que o Lúcifer quer é separar você de Deus e ganhar você para Ele, para que você seja destruído no dia da volta de Jesus. Meu querido irmão, entregue a sua vida ao Senhor. Sabe, meus queridos, muitos têm tido a ideia de que não, mas não é a pessoa que volta, é a alma que vem. Queridos irmãos, o que é alma? É você, sou eu. Você morre, eu morro, nós estamos sujeitos à morte. E se nós morremos, a alma morre. É o que a palavra de Deus diz. Olha só o que a palavra de Deus diz lá no livro de Ezequiel. Eu vou abrir a Bíblia aqui no livro de Ezequiel e nós vamos ver o que acontece com uma pessoa, o que acontece com a alma. Alguns têm dito que a alma não morre. Mas se eu sou uma alma, se você é uma alma, a alma morre. Olha o que diz a Bíblia, olha o que Deus diz. Ezequiel 18, verso 4, porque todas as almas são minhas. A alma do pai como a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Por que a alma morre? Porque a alma é uma pessoa. E se você e eu pecamos, mesmo os pecados hereditários herdados dos nossos primeiros pais, nós fomos feitos para viver eternamente com Deus. Mas porque o pecado passou para a geração humana, o pecado passou para a raça humana, nós, eu e você, estamos sujeitos à morte. Então a alma morre porque a alma não é um ser separado do corpo. Eu não tenho uma alma, eu sou uma alma. Você não tem uma alma, você é uma alma. É por isso que a alma morre. Agora eu convido você a abrir a Bíblia em um texto mais. Deuteronômio capítulo 18. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Olha só uma coisa. Vocês sabem que o povo judeu, o povo de Israel, foi escolhido por Deus para serem os guardadores dos seus oráculos. Foram escolhidos por Deus para levarem a mensagem do reino a todo mundo. Pena que não cumpriram o seu propósito como deveria. Nem reconheceram o Salvador do mundo quando este veio. Mas sabe que quando o povo de Israel foi liberto do Egito, liberto de mais de 400 anos de escravidão, Deus falou que levaria eles a uma terra boa que mana leite e mel. E quando ele fizesse isso, não deveria haver alguns tipos de pessoas ou alguns tipos de práticas no meio do povo. Práticas que Deus detestava. E ele vai fazer uma lista dessas práticas e eu te convido a ler agora. Deuteronômio 18, verso 9 em diante. Quando tu entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer segundo as práticas daquelas nações. Falando das nações pagãs, aquelas nações que não adoravam o Deus verdadeiro, mas adoravam deuses de mentira. Deuses de pau, deuses de ferro, deuses de prata, deuses de ouro. Não façam conforme as práticas daquelas nações. Verso 10. Não se achará entre ti quem faça passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo. Essas nações ofereciam seus filhos, suas filhas, criancinhas, ainda novinhas, bebezinhos, nos altares dos seus deuses pagãos. Jogavam no fogo, matavam, oferecendo para diversos deuses aí, Deus Moloque, Deus Dagon e por aí afora. Vocês não podem fazer isso.
Nem achará entre vocês quem pratique adivinhação. Meu querido amigo, meu querido irmão, talvez você tenha frequentado. Eu vou lá na casa de fulano de tal para ele jogar os búzios, tarôs, olhar nas cartas, falar o meu futuro, ler a minha mão. Queridos, Deus está proibindo que haja isso no meio do seu povo. São práticas abomináveis perante o Senhor. Talvez eu esteja falando nesse momento para alguém que faz isso. Eu não quero te ferir, meu querido irmão, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, essas práticas são demoníacas. Clame a Deus por libertação e Ele vai te libertar. Ele vai te mostrar. Ele vai te convencer do pecado, como também da justiça, como também do juízo, por meio do Espírito Santo de Deus. Outras práticas que não deveriam haver. Nem quem engane mediante artes mágicas. A magia é contrária à palavra de Deus. Nem haverá entre vocês agoureiro. Sabe o que é isso? Vidente. Pessoas que têm premonição. Isso mesmo. Pessoas que têm presságios. Existem os profetas verdadeiros, mas isso é outra história. Outro dia nós vamos falar sobre isso. Mas Deus está proibindo os agoureiros. Não haverá também feiticeiros. Pessoas que fazem bruxaria. Curandeiros também, benzedores, entra tudo em feitiçaria. Meu querido irmão, talvez você seja um curandeiro, talvez você seja um benzedeiro. E nunca tinha parado para pensar nisso e falou, não, mas eu faço bem. Mas o objetivo de Satanás é enganar. O objetivo de Satanás é enganar. Essas práticas são satânicas. Ele dá com a mão e toma com a outra. E as pessoas, ao invés de terem fé no Senhor Deus, vão até outras pessoas que fazem essas práticas que, segundo a Bíblia, não pode haver no meio do povo de Deus. Tudo isso são tipos de feitiçaria. Olha o verso 11 também, o que a Bíblia diz que não deveria, o que Deus diz que não deveria haver no meio do seu povo. Nem encantador. Sabe quem são os encantadores? Quem pratica hipnose. Isso mesmo. Energização. Regressão. Muitas vezes sobre uma roupagem de ciência. Muitas vezes é um psicólogo renomado que pratica regressão. Outras vezes uma pessoa que faz hipnose, que pratica aí a hipnose e tem o controle da sua mente. Querido, não dê a sua mente ao controle pleno de um ser humano. Mesmo aqueles profissionais que fazem regressão. Se eles quiserem, eles podem colocar na sua mente que você foi uma galinha no passado e você até vai ter lembranças de você pegando minhoquinhas na terra. É isso mesmo. Tome cuidado. Coloque a sua mente nas mãos do Senhor. Eu não estou falando que você não precise, muitas vezes, fazer uma terapia com um psicólogo. Eu estou falando contra a prática da regressão. Sabe? Muitos têm tido depressões e têm pensado que é falta de fé. Mas, queridos, depressão é doença. Precisa primeiramente da confiança em Deus. Mas você tem que fazer sua parte, procurar ajuda. Um bom terapeuta, um bom psicólogo, um bom psiquiatra. Sobretudo que sejam cristãos que temam ao Senhor Deus. Mas a Bíblia está falando contra a hipnose, contra a energização. Tudo isso, contra a regressão. Tudo isso está aqui nessa lista. Encantadores. Nem tem entre vocês quem consulte espíritos familiares ou adivinhos. Algumas pessoas aí psicografam cartas dizendo que é aquele ente querido seu que morreu e está mandando uma carta para você. E quando não é fruto de charlatanismo, é o pior, fruto satânico, te mandando uma carta para fazer você crer que é o seu ente querido, que está em algum lugar sofrendo ou está bem, para te pedir alguma coisa, para que você faça uma coisa que te faça mais apartar de Deus. Sabe, meus queridos, não estará entre vocês quem consulte espíritos familiares, os espíritos amigos. Os demônios não são amigos de ninguém. Lúcifer, o chefe dos demônios, não é amigo nem dos seus comparsas, nem dos seus servos, os outros demônios. Não existe espíritos amigos. Todos são inimigos de Deus. Esses espíritos são inimigos de Deus.
esses espíritos que aparecem aí nas reuniões espíritas, não provém de Deus. Também não haverá entre vocês adivinhos, nem alguém que consulte os mortos. Adivinhos. Porque todo aquele que faz estas coisas é abominável diante do Senhor Deus. Por estas abominações o Senhor teu Deus os expulsará diante de ti. Deus está expulsando essas nações aí para vocês possuírem essa terra boa que mana leite e mel. É porque eles não quiseram nada com Deus. E eles estão indo após deuses que não são deuses. São deuses com D minúsculo. Que fazem a obra de Satanás e dos seus demônios. E é por isso que eles estão perdendo a terra. Então não ache entre vocês quem faça isso, porque isso é abominação perante Deus. Verso 13, serás íntegro diante do Senhor teu Deus, porque essas nações das quais irás tomar possessão, escutam os espíritos familiares e os adivinhos, mas a ti, o Senhor teu Deus, não te permitiu assim. Querido irmão, talvez eu esteja falando nesse momento para um médium, para uma médium, que tem recebido mensagens e que tem sido tomado possessão de espíritos. Sabe, meu querido, eu não quero te ferir, não é a minha intenção. Mas quem está possuindo o seu corpo é um dos demônios. É um dos demônios. Não é espírito de ente querido. Porque espírito é sopro de Deus, quando se refere ao ser humano. Agora, existem os espíritos demoníacos, que são anjos que caíram do céu e que estão aqui para causar a desgraça humana. Cuidado com isso. E sabe como Deus considera todas essas práticas? Verso 12, como abominação. Você sabe o que é abominação? É algo repugnante. É algo que você tem nojo de tocar. É assim que Deus considera essas práticas. Tem uma expressão equivalente, falando da justiça própria, da justiça humana. A palavra de Deus chama a nossa justiça como trapos de imundícia, trapos imundos. Essa expressão, sabe o que significa? Significa pedaços de panos, retalhos de panos, utilizadas pelas mulheres israelitas em seu período menstrual. Não existia naquela época absorvente. Sabe como Deus considera todas essas práticas e quem pratica com consciência que não é da vontade de Deus? Deus considera como absorventes sujos de sangue de menstruação. Querido irmão, sai dessa. Entregue sua vida nas mãos de Cristo e Ele fará maravilhas em sua vida. Sabe, queridos, sabe quando aconteceu a primeira sessão espírita nesse mundo? Sabe quando aconteceu pela primeira vez a mediunidade? Você quer ver? Lá no Jardim do Éden. Isso mesmo. Quando Lúcifer, Satanás, apossou-se de uma serpente e fez uma serpente que não fala a falar. E sabe o que ele fez? Sabe a mensagem dele? Uma mensagem contrária à mensagem da palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, verso 16 e 17. Olha só a ordem que Deus disse. E ordenou o Senhor Deus a Adão, dizendo, de todas as árvores que estão no jardim, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, irmãos, estava implícito obediência, meu amigo. Não é porque esse fruto tinha veneno, não. É obediência. Alguns dizem que esse fruto era maçã, né? Mas eu não acredito que seja maçã, por várias evidências, mas isso é uma outra história. Mas o fato, independentemente do fruto que fosse, eles podiam comer de todos, menos daquele, porque quando comessem morreriam. Não porque era veneno, não porque era prejudicial em si, mas estava implícita a obediência. Desobediência é pecado, pecado é transgressão da lei, e o pecado faz separação entre mim e Deus. Nós fomos feitos para viver eternamente com Deus, mas Deus é a fonte da vida. Se eu me desligar da fonte, eu não posso ter vida eterna. E quando o ser humano pecou, ele se desligou de Deus. E agora o ser humano
A morte passou ao ser humano e é por isso que hoje nós morremos pelo pecado original e nós continuamos a pecar. E a Bíblia diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é o quê? A morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E sabe quando Deus vai conceder essa vida eterna? Sabe quando Deus vai conceder essa imortalidade? Nós vamos ver agorinha. Mas sabe por que Ele vai nos conceder a imortalidade? Porque só Deus é imortal. Só Deus é eterno. Por isso Ele poderá conceder a imortalidade aos seus filhos. Vamos abrir a Bíblia e Ele vai falar conosco lá no livro de 1 Timóteo. Mas antes, eu queria te mostrar aqui. Deus falou que se o ser humano pecasse, ele iria morrer. Então, Satanás entrou na serpente, usou-a como médium, e ela falou com a mulher assim. Olha só o capítulo 3, verso 4. E a serpente diz à mulher, certamente não morrereis. Eu te pergunto aqui, quem estava com a razão, Deus ou o diabo? O diabo, usando a serpente como uma médium, disse assim, pode pecar que não morre. Deus disse, se você pecar, você vai morrer. O diabo disse, pode pecar que não morre. Quem estava com a razão? O ser humano hoje morre. Você perdeu um ente querido pela Covid, por doenças, qualquer uma delas, por um acidente. Esta é uma prova que o ser humano passou a morrer. Deus estava com a razão. Agora me responda outra pergunta. Se quando a pessoa morre, ela não morre de verdade, se quando a pessoa morre, ela vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, ou para o seio de Abraão, se ela desencarna, se ela reencarna, se ela vai para o limbo, ou se ela vai para o inferno e fica lá queimando pela eternidade, de alguma forma ela está viva. E se isso é verdade, quem estava com a razão, Deus ou o diabo? O diabo estaria com a razão, porque ele estaria dizendo, a pessoa morre e não morre mesmo, ela continua viva em outro plano. A sua alma, a sua mente fica lá pensando no Senhor. Não. Deus estava com a razão e continua com a razão. Deus é Deus. Ele disse, quando a pessoa peca, ela morre. Todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E não podemos ter vida eterna por nós mesmos. Mas o Senhor pode nos dar essa imortalidade. E quando Ele nos dará essa imortalidade? Se estamos vendo na Bíblia que quando a pessoa morre, ela morre mesmo, ela não vai para lugar nenhum que não seja sepultura. Para onde vão essas pessoas? Para a sepultura. Mas Deus é de fato imortal? Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo. 1 Timóteo capítulo 1, 17. Porque, portanto, ao Rei das eras, aquele que é imortal e invisível, ao único Deus, sejam a honra e glória eternamente para sempre. Amém. O único imortal é Deus. Olha o capítulo 6, verso 16, falando que Deus é o único imortal e que mora na luz, inacessível. Deus é imortal. A Bíblia também vai dizer para nós, lá em Romanos 2,7, que nós aspiramos à imortalidade, nós não somos imortais. Deus é imortal. Mas um dia, Jesus vai te dar a imortalidade. Sabe quando? Na volta de Jesus. Nós vamos estudar em breve sobre alguns detalhes maravilhosos da volta de Jesus. E quando Ele voltar, Ele vai te conceder a imortalidade. Mas tem uma condição: você precisa aceitá-lo como Salvador pessoal, como Salvador da sua vida. Você precisa entregar o coração ao Senhor. Sabe, meu querido irmão, vamos ler 1 Tessalonicenses 4. Volte a sua Bíblia aí, em algumas páginas, que você vai encontrar o livro de 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos membros da igreja cristã de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 4,16, falando da volta de Jesus. Olha o que Paulo diz: porque nosso Senhor mesmo descerá do céu, com autoridade, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17, depois, nós os que permanecemos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Com os mortos que foram ressuscitados. Seremos arrebatados, voaremos juntamente com eles. Para onde? Para encontrar o Senhor nas nuvens. E então estaremos para sempre com o Senhor. Sabe, meu querido irmão,
Se Jesus voltar hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, não sei que dia Jesus vai voltar, mas eu sei que os sinais me mostram que a sua volta está muito, muito, muito próxima. E o dia que ele voltar, se você estiver vivo, e se você tiver aceitado a ele como Salvador e Senhor da sua vida, ele vai te transformar. Você vai receber um corpo imortal. E para você que perdeu aquele ente querido, para você que perdeu recentemente o seu pai, para você que perdeu a sua mãe e não aguenta de saudade, querendo dar um abraço nela, como ela faz falta, não é? Para você que perdeu aquela filhinha de 3, 4, 5 anos de idade, que foi ceifada de você através de uma terrível doença cardíaca, através de um câncer, através de uma insuficiência renal grave. Eu quero dizer para você, os anjos de Deus, muito em breve, no dia da volta de Jesus, Jesus Cristo ressuscitará pela sua palavra aqueles seus filhos. E sabe que os anjos vai pegar seu filhinho e vai entregar no seu colo. Sabe que você poderá dar um abraço de novo na sua mãe? Sabia que você poderá dar um abraço de novo no seu pai, no seu filho, no seu esposo, na sua esposa, e viver para sempre, eternamente, em um mundo onde nunca mais haverá morte? Sabe que você pode? Tem uma condição para isso. Você só poderá ver de novo a sua mãe, o seu pai, o seu filho, ou a sua esposa ou seu marido, se você entregar sua vida nas mãos de Cristo e esperá-lo e ansiá-lo. Ansiar o dia da sua vinda. Muitos dizem que estão com saudade dos seus entes queridos. E eu pergunto, será que estão mesmo? Se você está de fato com saudade dele ou dela, e você quer vê-lo, e você quer viver com ele ou com ela para nunca mais se separarem, em um lugar onde nunca mais vai haver dor, nem morte, nem separação. Se é esse o seu desejo, só tem uma forma de que isso aconteça, para que isso aconteça, é você entregar a vida nas mãos do Senhor. E alguém pode dizer, mas o meu pai, a minha mãe, o meu filho não conheceu sobre Jesus. Meus queridos, muitos não conheceram sobre Jesus, mas o Espírito Santo falou fortemente ao seu coração sobre Deus. E à medida de que eles conheciam sobre Deus, eles eram fiéis naquilo que conheciam. E o Senhor o ressuscitará no último dia. E Ele o trará para você. E você viverá eternamente com Ele. Ele vai te dar, Ele vai me dar, Ele vai nos dar aos nossos entes queridos imortalidade, sabe, meus queridos? Nós nunca seremos eternos, porque eterno é só Deus. Eterno é aquele que não tem princípio e nem tem fim. Mas nós um dia teremos vida eterna, porque embora tenhamos tido princípio, aqueles que entregarem a vida nas mãos do Senhor, mediante a volta, o regresso de Jesus nas nuvens do céu, nós poderemos ter vida eterna e voaremos e encontraremos o Senhor nos ares como uma grande família universal e moraremos eternamente com o Senhor. Amém? É o seu desejo. É o seu desejo abraçar Jesus e dizer obrigado, Senhor. É o seu desejo reencontrar o seu ente querido que foi ceifado pela morte. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Jesus está voltando. Ele quer te dar muitos presentes. Se esse é o seu desejo, aqui nesse vídeo, na descrição, vai estar o endereço de e-mail. E você pode mandar um e-mail para lá dizendo: eu aceito um curso bíblico. Eu quero um curso bíblico para conhecer mais sobre Deus. Eu quero me batizar. Eu quero entregar a vida nas mãos do Senhor, para que eu possa rever os meus queridos, para que eu possa viver eternamente no céu com Cristo e com eles. Se é esse o seu desejo, ore comigo agora. E logo depois da oração, procure o e-mail, mande o e-mail e nós entraremos em contato com você. Se quiser deixar o telefone, fique à vontade. E nós mandaremos um curso bíblico. Nós compraremos um curso bíblico. E nós iremos preparar você, em nome de Jesus, para o breve encontro com o Senhor nos ares. Feche os seus olhos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque a sua palavra não nos deixa enganados. Porque Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade vos libertará. E o Senhor tem nos feito conhecer da tua palavra. Ó Senhor, nos prepare, ó Pai, para o breve encontro com Cristo.
onde nós poderemos reencontrar os nossos queridos e viver eternamente com o Senhor. Prepare esse homem, prepare essa mulher, prepare essa criança, esse jovem, esse adolescente que agora ora comigo, para que ele possa entregar o coração em tuas mãos. E muito em breve, contemplar a tua face e ter vida eterna e viver contigo para todos sempre, juntamente com sua família e os seus amigos. Prepara-nos para o breve encontro com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, dê um like, dê um joinha, para que você seja avisado dos próximos vídeos, dos próximos estudos bíblicos, para que você conheça a verdade da sola Escritura, somente e tão somente a verdade da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço e até o nosso próximo estudo.